E lá se vão 30 anos, a Unipaz se espalhou pelo Brasil, por mais de 20 cidades, também para Portugal, França, Bélgica. E precisamente agora, de 7 a 10 de setembro, nós estaremos celebrando 30 anos de Unipaz. Representantes das unidades de todo o Brasil estão vindo, trazendo seus projetos, e também convidados notáveis. O Stanley Krippner estará vindo. Nessa ocasião, nós vamos demonstrar um pouco dessa massa crítica do que modesta, sincera, mas também ousadamente, nós temos realizado nesse país e no mundo. E eu creio que nesse momento nós precisamos celebrar 3 décadas. E eu creio que o Brasil tem uma vocação realmente de integração, por um lado, ou seja, holística, transdisciplinar, e por outro lado, uma vocação de paz. É bom lembrar o que se passou quando alguém perguntou para um IP: fale-me de Deus. E o IP floresceu. Nós não estamos aqui e não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver, nós nascemos para florescer, para realmente ofertar essa semente vocacional do que nós viemos trazer como uma contribuição para a humanidade e para o próprio universo. Essa, eu diria que é a ousadia daqueles que estão conspirando nesse momento por uma nova consciência, por um novo mundo possível. Eu estou muito grata de estar aqui na Unipaz. Hoje e desde muito tempo eu caminho por essa casa, ensinando, aprendendo, me descobrindo. E hoje foi mais um dia mágico, como tantos que eu já vivi aqui, mas cada um é sempre a primeira vez, de cura, de estar expressando na pintura a minha dor, a minha fé, a minha esperança, a minha coragem, o meu amor. Eu acredito tanto nisso, nessa união das pessoas, para juntos fazermos o que sozinho a gente não é capaz de fazer. E eu sinto que quando a gente está em grupo, quando a gente está com um propósito puro no coração, e quando a gente se une e tem confiança, que é o que a gente sente aqui, com as pessoas maravilhosas que vêm trocar e entregar o seu trabalho aqui, essa alquimia profunda acontece. E eu acredito que quando ela acontece em uma pessoa, ela acontece na humanidade inteira. E isso me alegra muito e eu fico emocionada. No método IMI de pintura espontânea, as pessoas têm a oportunidade de expressar através de imagens simbólicas e pintura o lado de sombra, as crenças limitadoras habituais e nosso eu divino e eu autêntico, o self verdadeiro. E acolher todas as partes de nós e escutá-los com empatia para evoluir e ser uma pessoa inteira. E na Unipaz, há 30 anos, nós partimos do princípio, já que somos a 3ª Universidade Internacional da Paz, junto com a das Nações Unidas e da Costa Rica, nos diferenciamos porque partimos do pressuposto de que não é com o paradigma, o aprender a aprender, a lógica que inventou o problema, que nós vamos solucioná-lo. Nós precisamos partir de uma outra perspectiva. E a nossa perspectiva, por um lado, é holística, ou seja, é uma visão que abrange o todo e a parte, e a dinâmica entre essa visão global e ação local. E a transdisciplinaridade, por outro lado, que é o diálogo entre a ciência, a filosofia, a arte e a tradição espiritual, falando de uma maneira a mais sintética possível, o diálogo entre a ciência e a consciência. Então, nós estamos buscando, através sempre de considerar uma perspectiva de ecologia integral, ou seja, uma ecologia individual, social e ambiental.
mas privilegiando a transformação no interior de nós mesmos. Porque as revoluções fracassam, porque é sempre uma atitude um pouco arrogante de querer mudar o outro, o vizinho, a sociedade, o mundo, sem antes ter se transformado. Então, é preciso iniciar nesse pedacinho de praça pública encarnado em cada um de nós. Esse corpo, essa alma, essa consciência. Porque mudar o mundo é mudar o olhar, é mudar o pensar, é mudar o agir. Então, na interseção dessas 3 ecologias, nós temos programas e projetos que temos utilizado e eu diria que ao longo de 30 anos temos colhido bastante, eu diria que frutos e desenvolvido uma massa crítica considerável, sobretudo no Brasil. Então, nós contamos uma história há 30 anos. E eu creio que essa história é interessante. Uma floresta incendiada e um beija-flor que pega uma gotinha d'água e joga no meio do incêndio, resilientemente outra gotinha d'água com as asinhas chamuscadas e joga no meio do incêndio. Um tatu fujão olhando aquilo para e pergunta: mas, ô beija-flor, você acha que com essas ridículas gotinhas você vai apagar esse fogaréu infernal? E o beija-flor responde: eu sei que não, amigo tatu. Agora eu estou fazendo a minha parte. Esse é o mito da Unipaz. Esse mito fala da conspiração, não é da revolução. Esse mito fala que nós somos capazes de levar nossa gotinha d'água. Não se trata de acusar ninguém. Trata-se de dar um testemunho e de fazer aquilo que nos compete fazer. E a partir desse pedacinho de um mundo que o grande mundo confiou a cada um de nós, trazer algo de novo. E é assim que isso pode se irradiar para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo todo. Então, agora há um obstáculo. Há um grande obstáculo, que é uma doença terrível. Eu tenho sido um terapeuta e uma educadora há mais de 40 anos. Eu digo que o problema não é nem a psicose, nem a neurose. O problema, o grande problema, é a normose. Esse é um conceito que, juntamente com Pierre Weil e Jean-Yves Leloup, eu tenho desenvolvido ao longo dessas últimas décadas. E o que é a normose? A normose é uma patologia da normalidade, que, por um lado, se traduz por uma adaptação a um sistema dominantemente desequilibrado, violento, egocêntrico, corrompido. Então, quando o sistema no qual convivemos dominantemente é cego, é surdo, falta cuidado, falta humanidade, falta consciência, falta ética, isso é normal? É se adaptar ao sistema e mantê-lo. As pessoas saudáveis nesse momento são as desajustadas. Há que sofrer salutarmente de um desajustamento justo e fazer algo diferente, transgredindo a normose. Então, nesse sentido, a normose é o grande obstáculo, porque não se trata de fazer como as pessoas, na sua maioria, fazem. Eu penso muito no filósofo da desobediência civil, Henri Thoreau. Era o livro de cabeceira do Mahatma Gandhi. E num determinado momento ele diz: um justo numa multidão é a maioria de um. É a maioria de um que tem mudado a humanidade ao longo dos séculos. E será também agora a maioria de um grupo de pessoas que dizem não para o caminho fácil e não esperam um salvador da pátria, não espera que da lógica que inventou o problema venha uma solução e que então se proponha a algo diferente. Um exemplo bastante notável é o da corrupção. É uma normose. As pessoas dizem: mas todo mundo faz isso. E como é que nós nos curamos de uma normose?
Eu creio que o Brasil, nesse momento, é um testemunho muito fecundo. Basta olhar o que está acontecendo. Algumas pessoas vão para as ruas e dizem, não aceitamos isso. Alguns jovens idealistas fazem o seu trabalho de uma maneira correta, justa. Isso abala o sistema normótico. E eu gosto de pensar, gosto de confiar, que nós estamos presenciando no Brasil o início do processo de uma cura da normose da corrupção, que é terrível, que mata milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas. A normose da escravidão aconteceu durante muito tempo e o Brasil foi o último país que dela se libertou. Não quer dizer que hoje não exista escravidão, porém uma pessoa que a cometa sabe que está cometendo um crime. Nós podemos sonhar com um Brasil onde, mesmo que alguém cometa corrupção, ela vai saber que isso é um crime suscetível de realmente uma punição exemplar. Então, esse é um bom momento que nós estamos vivenciando. Agora, por outro lado, a normose é também uma patologia de estagnação evolutiva. O ser humano se caracteriza das outras espécies porque nós não nascemos humanos. Nós nos fazemos humanos através de um investimento. Não apenas no cérebro, na dimensão física. É preciso um investimento na dimensão da alma. Eu tenho falado de uma alfabetização psíquica há décadas. Precisamos colocar a alma, desde a maternidade até o pós-doutorado, desenvolver inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência onírica e também introduzir a consciência. Ou seja, é preciso desenvolver essa dimensão da profundidade consciencial de onde jorram os valores de uma ética do coração. Então, isso significa que o normótico é aquela pessoa que, de acordo com a metáfora dos evangelhos, enterrou os seus talentos por medo da sua grandeza, da sua possibilidade de florescer. Então, nesse sentido, nós precisamos de uma pedagogia, de uma terapia que tenha uma dimensão iniciática, que possa iniciar o ser humano a florescer como potencial imenso que o ser humano representa. Eu digo que talvez a maior descoberta do século XXI e do terceiro milênio será o ser humano. Agora, caso contrário, eu deixo a pergunta: haverá século XXI, terceiro milênio, para o ser humano?